O que mais incomoda o torcedor não é só o fato do Inter novamente não ter conseguido uma vitória dentro do estádio Beira-Rio e com isso se distanciar cada vez mais do G6 da Libertadores, que nem é mais um sonho ou ainda não ter a garantia de uma classificação segura para a Copa Sul-Americana de 2024. O que mais incomoda o torcedor é o fato do Inter ter mostrado dentro de campo uma vontade e uma mobilização muito parecida com a do Fluminense, que há algumas semanas veio aqui no Beira-Rio e conseguiu o seu objetivo na Libertadores exatamente em cima do Internacional. Contra um time de ressaca, que há poucos dias conseguiu a glória eterna, o Inter não conseguiu querer mais e por isso ficou num empate melancólico dentro do Beira-Rio, que escancara para a torcida e para o time, que esta equipe já não tem muito mais o que mostrar no restante desta temporada. Nesse vídeo, a gente repercute o empate colorado contra o Fluminense, 0-0 sonolento, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Empate 0-0 contra o Fluminense aqui no estádio Beira-Rio, onde há um clima de vaias, há um clima de protestos, mas vamos lá. Nem força para protestar muito o torcedor tem, porque já não se tinha grandes expectativas em relação a esse jogo. É claro que todo mundo esperava uma vitória que nem de longe seria uma revanche com o Fluminense pela eliminação na Libertadores da América, mas de alguma forma daria ao time a sensação de um dever cumprido dentro do Campeonato Brasileiro, para poder garantir os simbólicos 45 pontos, para poder se garantir de uma forma mais consolidada na Sul-Americana do ano de 2024, mas isso não foi possível. E não foi possível porque o Internacional teve novamente, assim como contra Coritiba, assim como contra o América Mineiro, uma atuação sonolenta. O Inter é um time que não ligou na tomada na partida contra o Fluminense. E encarando uma equipe que estava de ressaca e que há poucos dias todos os jogadores estavam em festa, bebendo pelo maior título da história do clube, muitos dos titulares sequer viajaram para Porto Alegre, o Inter sequer quis mais do que o Fluminense. Isso é o suficiente para levar o torcedor à ira, para levar o torcedor à loucura, mesmo que o torcedor esteja até mesmo um pouco cansado de criticar, de reclamar em relação ao desempenho do Inter nessa temporada. Eduardo Cudê escalou aquele time que a gente imaginava, com Dalbert na lateral esquerda, sem grandes novidades, mas a força máxima, o time que foi quase campeão da América, o time que é um dos melhores times titulares do futebol brasileiro, contra um Fluminense de ressaca. E o Inter não conseguiu, logo a partir do início da partida, esbanjar uma superioridade. O Fluminense, em vários momentos, conseguiu controlar a posse de bola. O Fluminense, em vários momentos, conseguiu controlar a partida. E o Fluminense, defensivamente, deu uma aula pro Inter, sim. Defensivamente, em especial no primeiro tempo, o Fluminense se comportou muito bem. O Nino e o Marlon anulando as tentativas do Ener Valencia, que até recebeu algumas boas bolas, mas sempre impedido. Ficou demais em impedimento. O Ener Valencia, dessa forma, não teve a possibilidade de finalizar alguma bola com perigo real ao gol do goleiro Fábio. O Fluminense jogando a modo passeio, o Fluminense jogando no modo pós-férias, trocava passes com aquele perigo que sempre troca e o Inter não conseguia aproveitar. Até roubou algumas bolas, principalmente com o Maurício, em cima do Diogo Barbosa no primeiro tempo, mas não conseguiu construir isso em gol, porque chegava na frente, perdia. O Alan Patrick deu uma boa finalização para uma defesa do goleiro Fábio. O Maurício acabou perdendo um gol. O Wanderson teve algumas investidas pelo lado esquerdo, onde cruzava e ninguém alcançava, mas o primeiro tempo foi isso. Um Inter pouco inspirado, pouco mobilizado, contra um Fluminense também pouco inspirado, pouco mobilizado, mas que fazia o seu jogo e conseguia controlar a partida à sua maneira. Na segunda etapa, trocou o Arangues, que saiu para a entrada do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não consegue engrenar ainda como um cara para brigar por titularidade, ou um cara até para dar uma resposta positiva ou muito positiva quando entra. Ele fez algumas boas jogadas, mas no mais não conseguiu desequilibrar, e o Inter até conseguiu pressionar no início do segundo tempo. Teve 3 grandes oportunidades, em uma delas o Johnny chuta para uma defesaça do Fábio, no rebote o Maurício cruza para trás. Eram 3 jogadores do Inter contra 4
contra-ataque do Fluminense, uma briga pela bola e ela acabou saindo e o Fluminense conseguiu se segurar, não levando gol. Teve um movimento do Fernando Diniz que poderia ter sido aproveitado melhor pelo Internacional. Ele tira o Nino e coloca o Martinelli, dessa forma recuando o André pra zaga, e aí tendo um zagueiro que estava anulando o Valência a menos, mas o Valência não foi tão acionado no segundo tempo como foi na primeira etapa. No final do jogo, o Kudê, ele mexe ainda mais, ele coloca o Matheus Dias na vaga do Wanderson. Depois o Matheus Dias tem um problema muscular, ele coloca o Carlos de Pena, ele coloca ainda o Nico Hernandes na vaga do Dalbert, e aí uma cena que foi o símbolo, talvez, da partida. O Dalbert sai vaiado porque, de novo, não teve uma atuação boa, o Dalbert completamente inseguro ao longo da partida, é vaiado e ele diz pro torcedor apoiar, e no banco de reservas ainda bate boca com o torcedor, falando que o torcedor tinha que vaiar depois. Bom, depois do jogo, o torcedor também vaiou, porque foi mais uma atuação melancólica do Internacional dentro do estádio Beira-Rio. Não consegue vencer, não se afirma em plenas condições de se classificar para a Copa Sul-Americana, uma vaga que a gente sabe que o Inter vai conseguir, mas parece que vai ser mais difícil do que o que a gente imaginou. E aquilo, 2023 tem que acabar de uma vez, porque tá difícil de ver o Inter jogar com esse marasmo, com essa mobilização ou com essa falta de mobilização nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, vai ter mais conteúdo aqui no canal, eu volto com as informações do vestiário colorado e, claro, na hora da dupla KTO, repercutindo tudo o que aconteceu no dia. Beijo!